Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e esse é o programa Vida Inteligente. Eu tinha duas notícias. A primeira eu esqueci, quem sabe no começo do programa, no final, durante o decorrer do programa eu me lembre. A segunda que eu queria dizer é que em breve, finalmente, tudo tem sua hora de germinação e florescimento. Muito em breve estaremos levando ao ar, vai começar mais um programa do qual nós estaremos encabeçando. Vai ser o programa Grécia Sempre, que deverá ser às quartas-feiras, aqui na TV Floripa também, das 8 às 9 da noite. Nós vamos falar sobre a Grécia, mitologia, história, geografia, culinária, turismo, produtos, tudo que ensinar a língua grega, as danças, o folclore, tudo inerente à Grécia e toda essa história que é muito importante no contexto da nossa civilização moderna. Nós vamos ter um programa semanal chamado Grécia Sempre, falando tudo sobre a Grécia. Então, oportunamente, nós já estamos com quase tudo pronto. Esperamos em breve, muito em breve, eu queria fazer essa anunciação para vocês. Esta semana tivemos também aqui na nossa mídia assuntos, coisas que afloraram, né? Nós não vamos nem citar, mas todo mundo tem consciência. E as pessoas muitas vezes me perguntam: pô, Grego, vocês ficam falando lá no Vida Inteligente de tanta coisa bonita que está acontecendo, mosaicos do novo ciclo, isso e aquilo. Isso aí que está acontecendo. Isso que está acontecendo está tudo dentro da lei, tudo dentro dos conformes. Tudo está aparecendo para ser mostrado, para ser trabalhado e para ser sublimado. É muito melhor aparecer para que se possa fazer tudo isso que vocês têm acompanhado através da mídia do que ficar uma coisa oculta e a gente não saber. Então não se preocupem, está tudo dentro dos conformes. Nós começamos na semana anterior, na semana passada, nessa sessão nas profecias, nós falamos sobre o calendário maia, fizemos aquela explicação. O nosso convidado, Jorge Antônio Ouro, que está aqui novamente hoje, ele começou da frente para trás. Hoje nós vamos dar continuidade, explicamos o que era o calendário maia, o que eram os Bactuns, tudo, e hoje nós vamos dar sequência, não pudemos esgotar no primeiro programa, e eu quero já começar o programa falando de profecias com um texto que eu vou ler para vocês. E depois o nosso convidado vai dizer quem foi que escreveu isso aqui. Os homens cada vez mais esquecerão as suas almas para se ocuparem apenas dos seus corpos. A maior corrupção irá reinar sobre a terra. Os homens assemelhar-se-ão a animais ferozes, sedentos do sangue de seus irmãos. Então eu enviarei um povo, desconhecido até agora, o qual com mão forte arrancará as ervas daninhas da loucura e do vício, e conduzirá aos poucos que restarem fiéis ao espírito do homem na batalha contra o mal. Fundarão uma nova vida sobre a terra purificada pela morte das nações. Dentro dos 50 anos que se seguem, somente 3 grandes reinos brilharão, vivendo felizes durante 71 anos. Em seguida haverá 18 anos de guerra e destruição. Então os povos de Agartha sairão das suas cavernas e aparecerão à face da terra. Só o lucro, o dinheiro, a sede de poder dominarão. A luxúria será realmente nessa época de dor e destruição o alvo para o qual todos os homens trabalharão e lutarão. Nesses ciclos de dor e desolação, os homens só poderão esperar sofrimentos e desgraças. As mentes obscurecidas pelo afastamento da lei acarretarão naturalmente a destruição de toda a civilização que eles edificarem. Então, o aspecto daquele que existe por si mesmo, pela sua própria natureza, se manifestará no mundo, nascendo de um insigne Brahmani de Shambhala. Virá ele como Kalki Avatara, Senhor dos 8 poderes supremos, para que então sobre a terra desolada e destruída possa lançar os fundamentos de um novo ciclo que começará com o esplendor da Cidade do Ouro.
Boa noite, Jorge. Tudo bom? Tudo ótimo, boa noite. Como é que nós podemos interpretar isso que nós acabamos de ler? Quem escreveu e quando isso foi escrito? Bom, primeiro você vê que... boa noite a todos, um grande abraço. É bom estar aqui de novo. Sempre, né? E um abraço aos amigos novos que têm trocado texto, Facebook, essas coisas assim, no Facebook e essas mídias assim. Você vê que esse texto que você leu responde à questão que te fizeram de o porquê está tão estranho. É interessante, né? Isso aqui não está... Não estava combinado. O porquê está tão estranho se a gente está num novo ciclo, né? Nós já falamos isso, né? Mas a gente pode repetir que nós estamos em um período entre o final do ciclo e o deobar do novo. Quando tem o deobar de alguma coisa é porque já está estabelecido, ele está ocupando espaço gradativamente na medida em que o outro deixa de existir. Como tem a noite e o dia, no deobar do dia, na aurora, a luz vem vindo e a noite vai ecoando até se fazer dia integral. Isso que nós vemos hoje no mundo e que a mídia se compraz tanto em divulgar e expandir para fazer com que as pessoas inconscientemente ajudem a vitalizar para que permaneça cada vez mais confuso. Muito disso aqui. Bastante isso, né? Isso é o sinal do final do ciclo. Assim, todas as coisas que ficaram para serem resolvidas até então na história humana, desde o início do ciclo que está terminando, agora ele tem que se exteriorizar, porque todo o mal ele tende a ser bem, toda ignorância ela tende a ser conhecimento, todo ódio ele tende a ser amor, né? Toda antipatia tende a ser antipatia, porque são partes da mesma balança. A próxima balança só muda a densidade ou o calor em cada um. Então isso tudo tende a se exteriorizar para que a humanidade resolva, porque o novo ciclo que daí está se estabelecendo agora e que portanto já é a realidade, não tem espaço lógico, não tem espaço físico, não tem ambiência para sobreviverem as formas que antigamente regiam a alma humana, que são essas formas mais densas, esse astral mais baixo, a questão de as brigas, essas coisas todas que você citou ali de início. Mas, por exemplo, assim, o que você leu por primeiro, sim, é a profecia do rei do mundo, Melquisedeque. E isso aí foi dado para que o Ferdinand Belsendowski trouxesse para o Ocidente, e ele publicou um livro em 1890 chamado Animais, Homens e Deuses. E bestas, né? Também tem aqui essa tradução. Em vez de animais bestas, homens e deuses, ou animais, homens e deuses. Isso. Né? E ver que é uma coisa, então, escrito em 1890 e parece que foi escrito hoje à tarde, porque é exatamente o comportamento das pessoas hoje. Por que essa profecia não se realizou? Aí já vamos conversar. Dessa forma. A segunda parte que você leu é uma profecia do Vishnu Purana, então você coloca aí início da raça Arya. É um outro tipo de tempo, né? Sim. Que não é o nosso aqui, vamos dizer. Da forma que nós o medimos, pelo menos. Sim, mas você pode, o Vishnu Purana, você pode colocar ele assim, obrigatoriamente ele vai estar dentro da raça Arya, então você recua ele, o máximo da raça Arya, você recua a Arya semita, né? Você recua 1 milhão de anos mais ou menos, que é quando saiu a quinta sub-raça Atlântica, foi para a meseta do Pamir e começou o que seria a mescla para gerar o branco. Então, são coisas distintas no tempo, sim, não é? Com uma linguagem que parece que foram escritas vendo o que está acontecendo hoje. Isso é verdade, parece que foi escrito ontem. A questão das guerras, das lutas, da fome, da preocupação com a erotização, com os bens, com a materialidade, com a economia, com o dinheiro. Exatamente o que estava descrito é o que a gente está vendo agora. Bom, conta aí. Sobre as profecias. Só antes queria fazer um comentário que é uma desilusão para os catastrofistas. Não sei se catastrofistas, nem sei se é um termo tão pouco usual, né? Então, está previsto o cometa, o Helenin, né? Um asteroide, asteroide que no dia 8, anteontem, né?
Anteontem. Ele iria então se chocar com a Terra e realmente ele estava em rota de colisão, né? E o nome desse asteroide é o 2005 Y155, né? Ele tem 400 metros de diâmetro. De diâmetro, exatamente. Ele passou a última vez em 1976, 76, 74, né? Então ele está 30 e poucos anos cada a órbita. E veja como é que é coisa interessante, para mostrar que, assim, que o universo não é a casa da mãe Joana. Então, a Terra está aqui, né? Aí a Lua está fazendo esse movimento em volta da Terra. Isso. Esse cometa, então, na órbita de 30 anos, ele veio e ele passou próximo à Terra, mas abaixo da Lua. Abaixo da Lua, exatamente. Então, por questões de horas nessa órbita, ele podia ter colidido com a Lua e aí então afetado a Lua, que afetaria as marés dos oceanos, que daí teria impacto na Terra. Então ele passou assim, a Lua estava aqui, Terra aqui, a Lua aqui, aí a Lua passou aqui, a Lua acabou de passar, o cometa passou. Entende? Então por isso que assim, não adianta ficar se preocupando assim, tá, mas e o mundo vai acabar, o mundo, isso, o universo, isso, pode até ser, mas não vai ser agora. Né? Porque esse planeta, a gente conversou, ele está preparado para... A gente está na quarta raça-mãe, né? Ele está preparado para ir até... Você falou aqui é que nós somos a bola da vez. Sem dúvida. Eu falo e sustento. Tá bom, né? Tudo bem. Então, eu ainda não consegui, como é que se diz? Ter a compreensão disso, ou enxergar a dimensão disso. Sabe por quê, Grego? Porque assim, então a evolução ela faz um caminho de descida na densificação da matéria e um caminho de subida. E a gente está agora no quarto sistema, quarto globo, quarta raça. A gente chegou assim no mais fundo do poço em termos de evolução física, não há nada, não há matéria física mais densa. E agora a gente começa um processo de ascensão. Aí sim, tudo bem, claro. Entende? E na verdade o que está acontecendo agora, assim, quando você faz uma descida com um avião e você vai fazer o caminho de subida, na descida tranquilo, aqui também, quando você começa o processo de subida, nesse momento é que a força G ela é mais intensa. Exato. E ela tende a te tirar do rumo. Nós estamos no maior momento de pressão da força G, né, evolucional, porque a gente está saindo do caminho de descida e iniciando o caminho de subida. Por isso que agora tudo é novidade e tudo está voltado para a gente. Então, esse planeta ele vai até a sétima raça-mãe, né, que é a raça ígnea, né? E aí a sétima sub-raça é a raça dourada, a sétima raça-mãe é a raça ígnea. Então, sim, aí esse planeta se transforma num sol físico, não um sol eletromagnético como esse que a gente vê hoje, né? E aí então a hierarquia formada nesse planeta vai interferir no novo ciclo evolucional. Agora, até lá, nós vamos estar presentes, de certeza, mas não é amanhã. Não é daqui a um ano, né? Não é daqui a 1 milhão de anos, é mais tempo. Né? Então, aconteceu muita coisa aqui e vai acontecer muita coisa ainda aqui. Bom, então só para comentar sobre a questão do cometa aí, do asteroide, meteoro, que eles acham essa distância assim, próxima demais. Sim, né? E é engraçado que ele passou, né, a Lua passou e passou o asteroide, e 400 metros já é um senhor pedregulho, né? Dá para fazer um belo estrago. Mas sim, tá tudo em harmonia, né? Tudo em harmonia. Não tem assim, não, como você falou, existe, não existe coisa que está lá por acaso. Porque a lei da causalidade, ela é uma parte da mecânica do karma, né? Então não existe acaso nem na nossa vida nem no cosmos, né? E há todo um engendramento para que isso aconteça. E há reinos dependendo da evolução do ser humano. O ser humano hoje, a unidade Jiva, ela é uma sequência evolucional, ela vai continuar a evolução, ela participa na frente. Então, tem uma porção de coisa acontecendo aqui, assim, há algumas dezenas e dezenas de milhões de anos, que não é assim, não é uma brincadeira de criança, assim, tipo, cansei de brincar, dá a bola, eu vou para casa, acaba o jogo. Não funciona assim, né? Vamos voltar então na... profecias. Tá. Aí nós começamos pelo calendário maia, então a gente explicou por que ano que vem não é nada disso, na verdade é o final do ciclo, porque eles começam a contar do calendário maia, mais ou menos quando Krishna morre, né, 3.124, 134 antes de Cristo, e termina agora o 13º Bactum, né, nem o 20º, né, então é só um final de ciclo que acontece no ano que vem. É muito interessante que esse final de ciclo coincide com uma série de coisas que nós vamos conversar agora. Tá.
Bom, então primeiro assim, a matéria tem 3 gunas, Sattva, Rajas e Tamas, amarelo, azul e vermelho. Assim que o físico interage com o sutil. O que é a matéria vermelha, a matéria densa? É o astral mais denso, é a parte humana mais revolta, né? Assim, é a emoção mais densa. Como se fosse o inferno de Dante, a última esfera. Né? Isso é matéria tamásica, por isso que Moisés fala atravessar o mar vermelho sem molhar os pés. Né? Você passar na vida sem se envolver com matéria tamásica, é uma simbologia. Acima da matéria tamásica, né, e ela pode estar no astral e também na mente concreta, e é muito engraçado assim, que o que a gente conceitua como iniciação, adeptado, assim, você chegar no auge, no ápice do que pode um ser humano chegar hoje em termos de compreensão do universo, é simplesmente você pegar e substituir a matéria tamásica, os seus pensamentos e teus conhecimentos, suas emoções, que são rubros, são vermelhos, porque é isso que a gente vê no dia a dia, a nossa vida mais conturbada, e fazer com que o azul ocupe o lugar do vermelho. Né? Em fazendo isso, né, então você tem rajas, que é o azul, ele vai alterar a composição atômica, né, da alma humana, se mistura com a mente abstrata e você não tem mais nada que aprender. Então, vamos voltar. Uma parte que eu acho que quando você está falando em azul, então eu já mentalizo, o globo azul tem tudo a ver, então. Sem dúvida. Isso nós falamos naquele programa aqui sobre egrégora. Sem dúvida. E outra coisa... E por que o azul tem o amarelo em si? Porque ele pega Sattva, né, que é o amarelo, né, que seria o mundo átmico, né, você coloca dentro de Rajas, que é o azul, e aí o azul e o amarelo dão a tônica, mudando não só o ser humano, mas a gênese humana como um todo. E até a própria luz que tanto se fala, e as pessoas que trabalham com cromoterapia, tudo, então o azul exatamente mesmo as pessoas não compreendendo o que seja trabalhar com o azul, na verdade está dentro da necessidade de se trabalhar com essa outra cor. E o azul, a gente pode chamar que é o Akasha intermediário, e ele seria o equivalente ao Antakarana, né, a garganta, a laríngeo, né? Então assim, se você tivesse alguma restrição com relação ao uso do Mantrika Shakti, usa um pano azul. É que assim, cada cor ela é derivada de um plano evolucional. Né? Então a cor em si é uma inteligência em atividade. Né? Então isso a gente tem que prestar atenção. Bom, Sattva, Rajas e Tamas. No final de um ciclo, ou em ciclos menores, sempre o meio, o corpo físico que você habita no cosmos, no nosso caso é isso que a gente chama de Terra, a natureza em si, os reinos elementais externos, né, que a gente tem que coordenar, e os reinos elementais internos, que são os que formam a nossa emoção e a mente concreta, eles tendem a buscar o equilíbrio. Né? É como tem Dharma e a Dharma, né? Que é lei e é contra a lei. Né? Então, e como o karma, né? Que tanto faz o bom karma quanto o mau karma, ele é um desvio de Dharma. Se tiver desvio, tem que equilibrar. Então, em processos de final de ciclo, a própria natureza ela tende a equilibrar os locais onde haja acúmulo de matéria tamásica. Isso é importante, por isso que nós estamos tendo tanta manifestação física na Terra. E já vamos conversar mais um pouquinho à frente nisso, né, o que é que acontece, porque tem 2 tipos de profecias, né? Tem uma que está ligada à matéria tamásica, e outra não, a gente já vai falar. Então, por assim, se essa nação ela viveu pelo aço, né, ela viveu de alimentar o gênio da espada com sangue e não com mentalização, ela tem de volta o que ela buscou. Né? E não é assim, não, Deus está punindo, porque essa invenção de você achar sempre que tem alguém fora, que daí vai te ajudar, vai te punir e tal, é percutindo no ser humano medo, arrependimento, essa coisa assim, e aí você está com medo e está arrependido e está se sentindo culpado, então daí você vai sofrer para tentar espiar teu pecado, né? E o sofrimento então aí ele passa a ser legítimo e sofrer a ser dominado. Aí vem alguém que te domina e fala assim, é legítimo, e fala que se você sofrer vai para o céu, e dessa confusão toda que as religiões aí fazem, essa balbúrdia na evolução. Por que nós estamos sofrendo aqui? Você dá continuidade, só que você falou, percebe-se tudo, o pessoal também perceba que onde a nossa história começou, ou seja, é o mais conturbado no mundo atual, né? Você vê Líbia, a mais recente, nós sabemos da história da Líbia, né?
A Líbia, no deserto da Líbia, o que aconteceu no deserto da Líbia. O que acontece? O que acontece no deserto da Líbia. Grécia, o berço da civilização moderna, a Itália, todos esses países do Oriente, né? A Mesopotâmia, a Babilônia, o Iraque, assim, o que está havendo isso aí, Jorge? É um resgate do ponto de vista, sim, em alguns locais, sim. Do ponto de vista oculto, o Adharma, ele se volta contra Dharma até num movimento de preservação. Então, por exemplo, você pega a Etiópia. Sim. A Etiópia, o reino do pai João, era assim, a reino de Sabado, a Salacia, tem a ver com a Agartha, governo oculto do mundo. Aquela miséria hoje está completamente degradada, sendo sugada, explorada por quem sempre sugou e explorou a humanidade, né? Tem vários exemplos, né? Você pega a contraparte, Roma, Atlântida, né? Aí parte dos seres de Roma foram para os Estados Unidos. Aí pensaram que lá era Roma. Então, hoje, as duas Romas estão caindo ao mesmo tempo. É incrível, né? Isso é a ação do karma. Isso é a ação do karma, né? Você pega alguns países, não vou citar o nome dos países, não, mas você pega alguns países ali da Ásia, né? Onde já há muito tempo a tônica do país é a exploração do comércio sexual, as coisas assim, né? O que tem que fazer num caso desse? A matéria tamásica andando mais densa, a água tem que chegar e dar uma geral. E é o que tem acontecido, né? É o que tem acontecido. Os tsunamis que você está vendo. Não é que existe um Deus antropomorfizado, negativo, que castiga, que fica rindo à toa quando ele vê que morreu uma pessoa, ou 100 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. Não é. Esse código de linguagem, tanto a punição quanto da retribuição, é desconhecido para a divindade. Isso que acontece agora. Bom, então, Sattva, Rajas e Tamas, né? É onde tiver acúmulo de matéria tamásica, a própria natureza vai agir para equilibrar. A partir disso, então, com relação à profecia, nós temos 2 tipos de profecias, grego. Uma que é aquela que é ligada ao ciclo como um todo. Então, por exemplo, você pega uma profecia como essa do Vishnu Purana, ela está ligada ao final de um ciclo onde vai vir o novo Avatara. Então, sabe que o novo Avatara vai restabelecer a ordem e encerrar um ciclo que termina. Isso é um tipo de profecia. Tem outro tipo de profecia, que é aquele que diz respeito aos locais onde a matéria tamásica está acumulada e aí o karma age. Então, por exemplo, assim... não vou dizer o nome, mas tal cidade, por exemplo, vai ser inundada. Por que vai ser inundada? Porque a gente sabe que naquela cidade aconteceu um crime de lesa divindade, etc, etc. Então, esse tipo de diferenciação, ele existe no fazer a profecia, no ver. E quem faz? É isso, quem faz. Então a profecia é um fato real. Real. Então o profeta... É real. O profeta, é claro, é um ser que tem a visão... mas já vou dizer. É isso que aí que eu quero chegar. Então, tem 2 tipos de profecias. Tem 2 hierarquias que fazem profecia. Opa. Barishads e Agnisvatas, feminino e masculino. Tá. Femininos são as sibilas. Então, até hoje, somente 12 sibilas. Até hoje, somente 12. Somente 12 profetisas? Somente 12. Olha. O resto tudo porque assim, tem uma diferença muito grande entre você... Se enganam. Os demais se enganam, estão enganados. Sim, é porque eles fazem assim, por um processo químico ou por autoindução, ele vai e faz uma viagem astral consciente ou inconsciente e vê o que quer e vem e fala o que quer, acredita quem quiser. Entende? Então é você pegar e navegar na parte mais densa do astral. Isso não tem menor valor. Esse astral é um mundo de Maia também, né? Que você não, o astral é Maia. É Maia, pura Maia, né? Não, o astral é completamente plástico. Por assim, você tem uma egrégora, assim, se eu e você acreditamos que quando a gente morrer nós vamos para uma cidade que daí eu vou poder ficar lá ajudando os outros, quando a gente morrer, a cidade está lá. Perfeitamente. Porque um grupo de pensamento similar molda a matéria mental. Por isso que se diz que tem uma cidade em cima daqui, em cima dali. Não é que tem, não é que existe, não é real. Não é que eles se operam. Ficaram bravos com a gente ali, quando a gente falou que não tinha nada em cima do Rio de Janeiro aí, ó.
Vitam impendere vero, é dedicar a vida à verdade. A verdade às vezes dói, mas não mata, né? E o animismo, né, ele foi criado como um passo para tirar a humanidade do materialismo. Primeiro passo, para mostrar que existia coisas não explicáveis do ponto de vista da ciência, para despertar nas pessoas a vontade de andar, mas tem que continuar andando. Sim. Não pode a humanidade, no ponto em que está agora, achar que tudo começa e termina no astral. Entende? Bom, então, duas hierarquias de Varixades e Agnisvadas. Varixades e Agnisvadas. Então, as sibilas, 12, aí Delfos, na Líbia, na Eritreia, na Etiópia, na Pérsia, no Egito, aquela que é a mais conhecida de todas, a sibila de Camis, não sei, não me lembro. São 12. Sim, tá. 12 criaturas, né? E vejo que é uma coisa muito interessante. Agartinas. Todas as 12. Todas as 12. Todas tá. as 12, de origem nobre. Não é por acaso. E essa sibila, ela lê não no astral, ela lê no Akasha médio. É isso que eu ia te perguntar, qual é a fonte disso? Sim, ela lê o vir a ser no Akasha médio. E ainda tem uma coisa que eu vou comentar em seguida, que é mesmo assim, né, a profecia, ela pode ou não se realizar. E já vamos explicar o porquê. Já até imagino. Então, ela lê nesse plano. Cada uma dessas sibilas, ela gera um rebento. Veja como é que é a mecânica da lei, como é que é uma coisa maravilhosa. Ela gera um rebento, gera um filho, né? Quando sai da superfície. Esse filho, homem, vai ser profeta também. Vai ser um profeta, ou ele vai profetizar. Não é assim, um profeta da Bíblia, Nostradamus. Pô, esse cara não acertou uma, como Nostradamus, rapaz? Agora vamos lá. Ele não acertou uma, essas centúrias, tudo isso aqui, cada um interpreta como quer. Cada um interpreta como quer. Porque, eu acho que se for alguma coisa, é linguagem iniciática que está escrito lá. Mas sem a menor dúvida, até porque na época que ele escreveu, se tivesse colocado tudo às claras, não tinha conseguido terminar de escrever. Né? E a profecia, né, ela em si é uma revelação, e a revelação é revelar, você tem que revelar duas vezes aquilo, para que então se descubra, porque senão, se você faz uma profecia escrita assim em linguagem pueril, o ler aquela profecia altera o próprio fato em si, porque aquele fato ele tende a ser, se você lê detalhadamente, você constrói aquilo que você está vendo, você está alterando o teu próprio futuro. Com mente concreta não adianta as centúrias, então. É perda de tempo. Não, isso que se faz aí, pode... Tem como acessar a verdadeira interpretação das profecias de Michel de Notre Dame, né? Ou não? Existe alguma literatura para isso? Não, literatura tem que ter o próprio entendimento, quer dizer, você tem que ler ali e você saber interpretar aquilo. E aí é como a gente conversou outro dia aqui. Tudo que você vê, tudo que você fala, tudo que você ouve, você faz uma imagem na tua mente, né, na tua matéria mental, que são os vritis, né? Aí o vrit ele tende a ficar mais sutil, e se você não tiver ele dentro vitalmente, você vai esquecer, e aí ele é um inconsciente coletivo e é uma base para o karma futuro, tanto teu quanto da humanidade. Se eu consigo ver além do que eu vejo no plano físico, se eu consigo ver no astral, ou se eu vejo na mente concreta, né, que é completamente factível, sim, claro. Eu vejo simplesmente tudo que você está pensando, está sentindo, está comendo, tudo que você recebe dos 5 sentidos, eu leio em você, eu leio em qualquer um que está aqui, e como é no astral ou na mente concreta, eu leio em qualquer local do plano. Então eu consigo ver um pensamento de alguém que exista hoje no Egito ou que tenha existido há um tempo atrás. Isso é a clarividência, clareaudiência, é somente você usar, e o sentido que a gente tem, que são as bases, tanto para gerar a profecia quanto para interpretar, o que a gente chama de sentidos, né? Ele é a exteriorização no mundo físico de um princípio sutil, né? Que é um tattva, né? Aí então, essa exteriorização é o que faz com que eu consiga colher as impressões do plano físico e leve essas impressões para o mundo invisível, para que eu mesmo, minha alma, né, interaja com o mundo físico, porque assim, o teu astral, tua mente concreta, tua mente intuitiva, não tem olhos, não tem nariz, não tem boca, não tem braço,
né? Agora você tem, aí então você desenha esse mundo que você está, né? E passa, né? E analisa, vai discernindo e interage. Até que são 5 canais de entrada, né? De informações para o invisível e 5 canais de reação do invisível no físico, né? Que são os Jnana-Indriyani, né? Que são os canais de aquisição de conhecimento de impressões, e os Karma-Indriyani, que são os órgãos de ação, tá? Então 12 também no ciclo. Fala mais um nome então. Já falou Nostradamus. Vou falar só 2. Tudo bem, só 2. Tá, Nostradamus e Papus. Papus? Sim, que é tido como alquimista. Sim, Papus. E das mulheres? Das mulheres, todas as sibilas. As 12, a de Cumes, né, que é a mais conhecida. Tem a de Delfos. Sim, o Delfos era o oráculo lá na Grécia, né? Mas era a Sibila de Delfos. A Sibila de Delfos, tá. Então vamos pesquisar, quem quiser pesquisar, pesquise sobre as Sibilas, então? Sim. Então tá aí, isso, todo mundo pergunta depois. Sobre profecias do Rei do Mundo e as profecias do Vishnu Purana, só que leiam essas profecias neutramente. Isso por favor. Que é o difícil. Neutramente, porque o que está escrito ali não deixa pedra sobre pedra, né? Mas e agora isso então que é importante a gente dizer que os astros, eles inclinam, mas não obrigam. Quer dizer assim, há tendência e pode se realizar ou não. E por quê, já que você entrou no assunto? Pode se realizar ou não. O que pode mudar ou evitar que uma profecia aconteça ou não? Então a gente volta no início da conversa, que as profecias acontecem no local onde eu tenho acúmulo de matéria tamásica. Tá. Se a humanidade evolui e tem consciência e não faz acúmulo de matéria tamásica no plano mais denso, qualquer profecia que tenda a acontecer ali, ou ela vai ser postergada ou não vai acontecer. Tá. E assim, várias ao longo da história humana não aconteceram, né? E aí por conta da própria humanidade, né? E por conta dos seres. Então quer dizer, a mudança de consciência pode evitar É a única forma. A única forma. Olha que importante isso mesmo. Tanto então isso é verdadeiro. Tanto é que se diz que após 1956, o destino da humanidade está nas mãos da própria humanidade. Então, qualquer coisa que tenha sido escrita antes de profecia pode ou não vir a se tornar realidade, dependendo da própria humanidade. Tem se lido atualmente aqui, aproveitando-se toda essa mudança aí, tem se falado muito em um possível terceiro conflito mundial. Você particularmente acredita num conflito desse nível? É que assim, é que quem fala isso leu as profecias do Rei do Mundo, porque ali fala então que virão 3 reis resgatadores, né, do ciclo, virão do Oriente, e o crescente vai se rebelar contra. Então há uma simbologia ali que dá a entender que são os países do Oriente Médio e Ásia que vão se levantar contra o Ocidente. Sim. É um porvir, é um vir a ser, não se sabe, né? Agora, se usa muito isso exatamente para que a humanidade aceite como verdadeiro, vitalize isso, né? E tenda a forçar o acontecimento. Mas se acontecer isso e a humanidade fizer isso, isso é um lesa evolução ou é uma coisa natural? Não é natural, porque, não é natural, não, claro, porque né? Nós estaríamos atrasando isso que eu falei, porque o destino da humanidade está nas mãos da humanidade. Da humanidade, agora. Você disse, agora há pouco. Está nas mãos da humanidade. E vejo também que é uma coisa muito interessante, então assim, então tem os avatares de Vishnu dentro da tradição hindu, né? E foram 9 até agora. Como é que é? É o rei peixe, o rei tartaruga, o rei javali, o rei leão, o anão, o rei guerreiro, Ram, que foi o iniciante da raça ária, né? Ram, Krishna, que é o 8º, Buda, que é o 9º, né? E o 10º, né, é o que nas tradições é o São Jorge, o cavaleiro no cavalo branco que mata o dragão. Esse é uma simbologia também. Kalki-avatara. Kalki-avatara, é o que eles esperam. É o 10º avatar de Vishnu. Os orientais esperam isso. Sim, eles chamam de Kalki-avatara, 10º avatar de Vishnu, e nós chamamos de Maitreya Buda.
Nesse contexto todo, já que você Então, falou, aí, onde sim. entra a Maitreya, Sim, nós vamos ter que falar, hein? Sei. Então, já vou te falar agora. Então, assim, então veja que tem uma coisa que é muito interessante. Por que quando se fala em profecia, todo mundo fica com medo? Né? E logo imagina se a profecia, lá vem bomba, lá vem uma coisa ruim, né? É porque o oculto, o desconhecido, o futuro, o porvir, ele sempre foi denso, porque a gente estava dentro da Kali Yuga, então ele sempre foi complicado, então sempre o futuro ele tendia a ser mais complicado do que o presente, e as pessoas ficavam com medo, e aí esse medo vai das profecias ao escuro, né? Só que daí agora, com essa mudança de ciclo que daí está acontecendo visivelmente, mas já aconteceu cosmicamente, o futuro ele é luz integral, né? Então o porvir ou qualquer profecia ou o que seja, né? Ele é o bem, o bom e o belo, é outra maneira de encarar a vida. Então por isso que todas as profecias que tinham antes, né, e que são usadas de maneira sensacionalista, elas sempre falam da morte das nações, do mundo, das pessoas, de guerra, peste, assim. Quando a gente conversou no outro dia, como a mídia usa para criar diversão para as pessoas, então você pega os filmes, então a Terra já foi destruída por cometa, meteoro, já explodiu por terremoto, maremoto, invasão alienígena, não sei o que tal, a galáxia. Mas olha, a maneira assim, mais esquisita possível de pulverizar a Terra já foi inventada. Por quê? Porque isso vai ao encontro, vai satisfazer aquele desejo que as pessoas têm de sentir medo da morte. Então toda essa conversa de profecia, isso que a gente tem visto até agora, né, na verdade ela mascara o medo da morte que cada um tem. Isso, nós já tratamos de programas sobre porque isso. Se você... 2 programas aí. Você sabe que daí, ontem, dia 8 de novembro de que ano? 2011. De 2011, né? Era o fim do mundo. O cometa, o meteoro ia vir, ia bater na Lua, o asteroide ia vir bater na Lua, a Lua ia sair do seu eixo, né, e ia vir alterar a rotação, ia fazer com os oceanos, o que tal, e ontem era o fim do mundo. Mais um fim de mundo, né? Não, mais um. Já escapei de um 7, 8. Já foi 2000, já foi 82, já foi uma uma porção de fim do mundo. Então, e aí fica a questão, então é o fim do mundo, vírgula, e daí? E daí? Mas nós vamos todos morrer, vírgula, e daí? Todos já morreram? Os que nos precederam morreram todos. Centenas. Não, e nós vivemos, né, passando pela experiência de que a gente chama de vida e morte, não uma, centenas de vezes cada um, né? E vamos passar mais centenas de vezes, até chegar num ponto em que nós estejamos fora da roda de Sansara, que é a roda dos renascimentos, com um nível de consciência tal que nos permita interferir e cuidar não de um filho, não de uma família, mas cuidar de uma nação, de um planeta. Esse é o nosso destino, né? Não tem como, e todos vão chegar no mesmo lugar. Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, não tem por onde, tá? Então as pessoas têm medo ou se explora muito essa questão de profecia, porque se vê só o lado negativo, o lado oculto desse negócio, né? Onde o oculto é onde está escondido o medo, e por trás do medo está o medo da morte. Como ter medo da morte e ter medo é uma coisa que satisfaz, porque a morte ela foi banalizada e nos ensinaram a conviver com a morte, né, na mídia, na diversão, na TV, no cinema, no gibi, na revista em quadrinho. Como uma coisa terrível, né? Triste, uma coisa fúnebre. Talvez a banalização da morte ela seja assim o maior crime de lesa evolução, de lesa humanidade que foi feito, e que só se equipara a isso que foi inventado, que você tem que, para conversar com Deus, precisa de um intermediário. Mas o oriental ele tem uma outra consciência sobre a morte. É interessante isso, né? Sem dúvida. Não, isso é no Ocidente, porque o Ocidente acha que não tem nem pai nem mãe, né? Por causa que o que domina no Ocidente são interesses que querem que aqui as pessoas não descubram que o futuro está envolvido. Mas e aquele Ocidente Lux, como é que você falou, que você fala ali? Já devia ter essa... Mas já, Grego. Essa consciência já deveria ter mudado. Antes o telhado do mundo era no Tibete, né? Porque o Buda vivo estava no Tibete. Antes, né, os avatares de Vishnu aconteciam no Oriente, né? Agora, né, o Kalki Avatara, né, o 10º avatar de Vishnu, o Manu, colheita, né, Maitreya, o Senhor dos Três Mundos, né, Maitri ou Maitreya, né, ele é nascido
Sim, né? senhor. Ele é nascido no Ocidente em terras brasileiras. Isso aí. Né? Então, aí é que eu tô... Então, antes era o Et Oriente Lux, ECC, quer dizer, eis a luz vem do Oriente, né? Agora é o Ex Oriente Lux, que é de ex, que não é mais, e é o Et Ocidente Lux. A luz agora ela vem do Ocidente. O telhado do mundo agora é no Brasil. O olho da evolução é no Brasil. O caminho de Io, que é o caminho da evolução, né, da mônada que vem do Polo Norte em direção ao Polo Sul, agora ele veio da raça Bórea, Hiperbórea, Lemuriana, Atlante, né, foi para a área, né, e aí vem no descascar da laranja, ele vem e se lança da Península Ibérica, né, para a América, para o Brasil. Né? E aqui então tem essa mescla, essa miscigenação de tudo que já foi feito pela humanidade e todas as raças estão aqui e tá escrito mesmo. Pode reclamar, pode espernear, pode não gostar. Não, é notório, ele é físico. Não, tem, assim, todo mundo pode ver isso. E é muito interessante porque assim, veja como é que as coisas são. É que antes, quando você ia iniciar um processo de uma raça ou de uma sub-raça, você tirava parte de uma raça, levava para um lugar isolado e ali construía uma nova raça. Fazia uma inflexão na curva evolucional da gênese humana. E agora, naturalmente, né? Então nós tínhamos aqui os Atlantes, que eram os vermelhos com as suas variantes, né? Aí todos os árabes vieram para cá, todos os países do mundo estão aqui, assim, desde da ordem de Car, né, que era o sacerdote da Atlântida, que veio, fundou, que se conceitou como Europa, e aí da ordem de Car, então, tinha o braço guerreiro, que eram os tupis, vieram para cá, fundaram Caracas na Venezuela, começaram o Brasil, depois vieram os fenícios, Badesir, Etbal, Etbalbel, vem Cartago, vem para o Brasil, separa o Brasil em dois, Amanzon, Catarimã, que é Santa Catarina. Sim. O nome do nosso estado agora era o nome da metade do Brasil na época de Badesir. Então, esse processo, esse engendramento, essa aparição de parir, de ter um filho cósmico, né, ele está sendo feito há algumas centenas e centenas de milhares de anos para resultar nisso que a gente vê agora, que assim, é preparar a Terra, preparar um povo, preparar a ambiência do mundo para quê? Para a vinda do 10º avatar de Vishnu, Maitreya. Muito bem, Então, essa é a grande profecia. A grande profecia, a grande mudança, o que está acontecendo, o que vai ficar mais visível cada vez, independente de... Porque tem aquilo que a gente conversou outro dia. Por exemplo, assim, se eu olho o teu copo d'água e está pela metade, eu sou otimista, digo, está quase cheio. Você é pessimista? Você diz que está quase vazio. Exatamente. A água é mesmo, o copo é o mesmo. Então, hoje o que a gente vê é o novo estabelecido. Sabe? É a divindade novamente vindo a conviver com a humanidade, né? É a Satya Yuga, a Idade do Ouro, de novo se restabelecendo. Lógico, tem um resíduo de ciclo antigo que tem que ser equalizado. Para quê? Para que fique nivelado, porque a ambiência, né, do planeta, a ambiência do gênero humano, ela tem que ser homogênea para que o avatar, a divindade, se manifeste. E uma outra coisa que é muito interessante, antes dos avataras, né, minha língua está coçando aqui. Eu sei, lá vem coisa. Porque senta que lá vem história. Então, antes dos avatares, eles vinham fazer uma ação pontual. Quetzalcoatl, Mancapac, Menés o primeiro, o Cunaton, né? Krishna, Buda, Orfeu, Osíris, Odin, nossa, e tantos outros, todos eles, né? Ele vinha, mas era um povo, um gênero de idioma, e agora o que vem não. É o colheita, assim, é o Manu resultante, é o avatar dos 3 reinos, assim, em cima, no meio e embaixo, e é o resumo do processo, né? Então ele vem e é um para a humanidade inteira, um único. Primeiro, esse que está aí é um avatar, porque o Yoshoben Pandira era um bodhisattva. Pois bem, então antes, primeiro a minha pergunta, depois a da telespectadora. Lá vem. Não tem. Não, pergunta, se eu não souber, eu Ele é um avatar. Todos os avataras que passaram por esse plano físico precederam também se foram. De uma forma ou de outra se foram. Ou o fenômeno da morte, ou o fenômeno da transmutação, descida, vamos chamar do que seja que for. É a saída. Como vai ser
Eu estou te perguntando e ele ainda nem apareceu aqui em cima. Já estou indo lá na frente. Como será a gestão de Maitreya, vamos dizer? Ele vem para ficar até a instalação, até o fim do ciclo, o fim do novo ciclo, que é onde nós vamos entrar como é que é? No ígneo, como é que nós vamos virar? Raça ígnea. Raça ígnea. Então ele vai ficar aqui ou também virão outros após ele? Agora ele tem a dourada talimânica, né? Depois a gente tem o que seria o equivalente a Deva. Isso, né? Depois a flogística. Flogística. Tá, então Maitreya, quando se manifestar, sabe-se lá quando, né? Aí ele vai ficar ou também outros o precederão? Não, depois de agora, daí o próximo é em 3005, depois de 1000 anos somente. O outro. Então pronto, já tem uma notícia, beleza. Então temos 1000 anos de sossego. Vamos parar com essa história de que vai aparecer antes. E tem uma outra coisa que, a propósito da pergunta, né? Então assim, os que vieram para restabelecer a lei e depois saem do palco, né, da cena humana, então Krishna viveu 115 ou 125 anos, todos eles vivem pouco, sim, porque então o Buda comeu carne de porco, o Joshua morreu crucificado. Aliás, uma coisa que daí também a gente tem que um dia parar, né? Ele não morreu crucificado, né? Não, passa por. Mas uma coisa que a gente tem que mudar, e a humanidade ela vai acordar em seguida, né? É que não se pode ter uma religião, não se pode ter uma crença, né? Isso respeitando a crença de cada um pensa o que quiser. Claro. Mas não se pode ter uma crença que prega o amor e adora a dor. Incoerente, né? Totalmente, né? E por assim, daí tem uma figura que eu queria citar aqui, que é o Sexto Júlio africano, né? Que é tido como não sendo um papa, né? Ele é tido por nascido na Palestina e ele era um ser de altíssima hierarquia, tanto quanto o Joshua, né? Assim, agartino, né? E que veio para tentar restabelecer, equilibrar as coisas. Por assim, quando houve o problema na Atlântida, e a Atlântida depois aí derivou o problema para Roma, quando o Joshua se manifesta naquela região, e aí vai na questão de Roma, é para tentar resgatar o problema da Atlântida e equilibrar, para unir o poder temporal com o poder espiritual. Cara, o poder temporal Roma, poder espiritual ele, báculos com espada. Aí você tinha uma base do que seria a sinarquia, né, que é um regime onde coexiste o humano e o divino, que é o nosso futuro. Não dá certo. Então, não só não resolve a questão da Atlântida, como interrompe o trabalho, e essa questão da Atlântida, ela vem para ser resolvida agora aqui. Então, o karma Atlântida, ele perpassa gerações com o karma cobrando seu tributo para ser resolvido agora. Então, tem exemplos dentro dele. Por isso que a gente não pode pegar e julgar uma religião como um todo, porque a lei, ela trabalha para que a coisa tenda a Dharma. Então, especificamente daí o Sexto Júlio africano, que ele é tido como não sendo um papa, foi, né, e assim era adorado pelo que seria até então o entorno dele, mas ele dizia assim, ele se recusava a usar essa simbologia, né? Ele dizia que o cetro dele, né, era o cetro do Jefferson, né? Era o cetro do Jesus. Isso. Né? E que era, por que se pinta a imagem de Jesus com os 2 dedos, né? É Júpiter e Saturno, esse é o cetro, né, dele. E daqui emanava o poder dele. Então ele faz assim ou assim, né, mostrando a própria hierarquia. Então não tinha, assim, não ostentava ouro, não ostentava não sei o que, é outra história. Essa é a verdadeira fonte do conhecimento e sabedoria, e isso aqui vai ser retornado. Por exemplo, e aí você pega e junta todas as tradições, tudo que foi feito de esforço para restabelecer a lei, concentra em uma criatura, e isso que a gente vai viver em seguida. Então, todas essas profecias, os maias, os hindus, os astecas, os toltecas, dentro da esfinge, isso aí. Isso a gente não tem como provar. Tem uma salinha ali que está... Não tem uma, são N, né? Tem um complexo que liga a pirâmide, que liga a Líbia e outras coisas mais, não é o caso, mas ele tem umas grandes profecias entalhadas, né,
dentro da sala principal da Esfinge, é com relação ao dia 15 de setembro de determinado ano, né, apontando para uma determinada terra. Todas as tradições antigas se referem a essa mesma terra, né, que é uma terra sagrada, né, e tem vários nomes, né, mas por mais variados que seja o nome, sempre a grafia acaba em Brasil. Sim. Né, então, sempre apontava para 15 de setembro, para 15 de setembro. Então, vários locais no mundo, né, com culturas totalmente diferentes, apontando para eventos, né, no final, né, de 1800 para 1900. Né, e aconteceu. 1898? 1883. 1800, depois 1883. E aí, então, o Rosso de Luna dizia que era encarnar no Brasil. Blavatsky dizia que vai vir alguém mais preparado para isso. Lá, aquela... A Sibila como é que é? Patente me farei do Ocidente quando do lado do Oriente, segundo não sei o que eu vejo, as influências do Ganges se fundirem com o Tejo, mais ou menos assim. Então, todas as teogonias, né, apontaram para cá nos últimos milênios, né? E essa é a grande realidade, essa é a grande profecia. Então, passando por um período de mudança, a Terra está se ajustando, né? O karma cobra seu tributo, né? O mundo não vai acabar, em hipótese nenhuma. E o que tem de acontecer de profecia, de mudança, aí sim, aí é a manifestação do que estava previsto, né? Mas em termos de avatar, de... Tá, nós ficamos, segundo a história, né? Ficamos 2000 não, menos de 2000 anos sem um regente, vamos dizer assim, né? Desde a passagem, desde a descida do Yoshoben Pandira e até a vinda em 24 de fevereiro de 49 do Maitreya, ficamos 100, quer dizer, quase 1000 anos. Então, quando o Maitreya se manifestar sobre a superfície, e ele vai permanecer um certo tempo, acredito eu, e também vai embora. Isso eu não sei te dizer. Mas eu tenho quase que certeza disso. Mas só então... que aí a população, só que o povo da Terra, ao meu ponto de vista, já não vai necessitar, não vai estar mais esperando alguém nessa situação. Então, mas isso que eu te responder, Grego. Então aí é diferente. Não, a gente não pode, eu não posso dizer porque a gente não pode precisar, porque claro. assim, a vinda dos avataras e esses eventos cíclicos, né, que eram tidos como final de mundo, final de ciclo, né, então sempre assim, aí vem o avatara, ele sai, aí descamba para bagunça, vem o avatara, ele sai, a humanidade vem e fica como se fosse um eletrocardiograma, sabe? Mas só que daí... Sim, sempre com uma esperança essa que é o pior. A esperança de que o avatar é que vai... Como diz Krishna para Arjuna, toda vez, olha lá, que Dharma declina e a Dharma se levanta, eu me manifesto para a preservação da lei, etc, etc. É isso aí. Né? Então, só que é o seguinte, isso durante um ciclo que seria um ciclo negro humano, né? Tem a Kali Yuga. Agora nós estamos entrando na idade do ouro, na Satya Yuga. Isso aí. Na Satya Yuga se pressupõe que a humanidade tem um novo estado de consciência, que a gente vive num ambiente harmônico, né? E esse ir e vir, ele não é mais necessário. Entende? Então, outra coisa, se você pega, mesmo na tradição hebraica, você pega os patriarcas, 600 anos de existência, 700, 800, 900, cada um vivia o quanto queria, quando torrou a paciência, pega e desce. Pelo menos dizem, né? Isso. Né? E tem uma outra coisa que é muito interessante, que é o seguinte, antes os avataras vinham na superfície e depois desciam para casa, iam para casa, para Agartha. Né? Só que é o seguinte, nós estamos entrando num período agora em que os valores da Agartha já se mesclam com a superfície e mais à frente a própria Agartha, os próprios seres sobem. Subirá. Aí a pergunta é, vão embora para onde se eles já estão em casa? Exatamente. Entende? Exatamente. Então, respondendo a tua pergunta, não vão. Ótimo. Fazer a pergunta, bem lembrada essa telespectadora, muito bem tocado, que eu nem ia me lembrar desse assunto. Porque eu não dou a mínima importância, confesso. Amanhã é 11/11/11 de 2011. Não. O que é isso? Significa alguma coisa? Abertura de portal, mais um portal. Existe, já atravessamos 7.814 Como é que é o portais. nome de quem ligou? É a Cristiane aqui do centro de Floripa. Então ela pergunta, amanhã 11/11, abertura de portais. O que você pode falar sobre isso, Jorge? É a pergunta da nossa telespectadora. Não existe isso. Sim.
para nós termos chegado nesse momento para poder estar falando sobre Agartha, Shambhala, Kalkyavatara, Maitreya, Buda, história humana, não sei o que tal, abertamente aqui, foram milhões de anos de trabalho. O processo de aquisição de consciência do ser humano, em que pese a Agartha já está misturada à superfície, a divindade trabalhando, as ordens secretas, não sei o que, essa mistura toda que a gente vê no dia a dia, mesmo assim, o processo do ser humano, ele é próprio, é o faze por ti que eu te ajudarei, como dizia o Nazareno, né? Porque assim, não adianta ficar sentado esperando que em tal data vai vir alguém, né? Ou vai abrir um portal e nós vamos ascender para o universo azul e as crianças índigo, então vai vir o Ashtar que vai descer numa nave e vai dizer glória a Deus porque eu consegui vir aqui. Não existe, não existe, não existe, não tem. Assim, nós estamos em um ponto evolucional único, especialíssimo, formidabilíssimo. Para que então, né, iria acontecer um processo mecânico que ia resolver tudo? E fica uma pergunta que daí responde através da lógica a sua pergunta, que é o seguinte: se era só esperar que a Terra em determinado momento ia passar por um cinturão de fótons ou ia abrir um portal ultradimensional e todo mundo ia ficar iluminado, por que os avatares vieram sofrer e morrer no meio da humanidade? Para quê? Sim. Era só esperar o portal abrir e acabou. E o resíduo de ciclo que está terminando, que é o que a gente vê todos os dias na mídia, que a mídia faz prazer de exibir. O que acontece depois de amanhã? Cessa tudo, não tem mais fome, doença, guerra, ninguém mais quer dominar ninguém, ninguém quer trabalhar por dinheiro, não tem mais avidia, não tem ignorância, não tem nada disso mais. Tem ainda. Tem, porque quem vai ter que transformar o mundo somos nós. Mas para transformar o mundo, cada um de nós tem que transformar antes o seu próprio mundo. Isso. JHS, Henrique José de Souza, Della Vani, Anjo da Palavra, Cis Planetário, fala: cada um constrói seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado. Não adianta, enquanto nós não nos transformarmos, não tem magia. Até porque a magia, né, é simplesmente você, eu, o grego, qualquer um de nós, manipularmos as forças invisíveis, os elementais, os tatos ou o que queira, para a gente fazer coisas que são tidas como mágica, mas que são fenômenos naturais que nós não usamos porque não sabemos. É a mesma coisa, por exemplo, assim, eu pego uma imagem de um duende e coloco aqui em cima e esfrego a barriguinha dele e deixo uma moeda para que ele me traga riqueza. Como? Como que um elemental vai te dar riqueza, proteção, alegria, sabedoria? Como? Se o reino dos elementais, ele nos vê como divindade. Um elemental qualquer que seja, não interessa se é um duende, gnomo, ondina, assim, até a salamandra, que é mais especializada, que é a do fogo, ela vê o ser humano como o vir a ser. É como você está frente a frente para um Kumara, né, ou um Dhyani Buda. Então, assim, você vê aquele ser de alta estirpe espiritual, né? Assim somos nós com relação aos elementais. Então, como é que eu posso pedir para o elemental para ele me ajudar? Quando eu que tenho que dar evolução, um estado evolucional para ele. E mais, não só os elementais externos, mas os elementais que nós temos daí no vital, no astral e na mente concreta. Como que eu posso pedir assim, que uma emoção boa venha, que um conhecimento venha magicamente para mim, se são elementais que eu tenho que moldar e dar para eles consciência para que eles então tenham intuição para fazer com que daí sim, quando a mente concreta e o astral, que isso é a nossa alma, tiver um nível tal de intuição, ou ser azul, ele se entrelaçar com a mente abstrata, nesse momento aí sim, aí é magia. Magia, né? Cósmica, por quê? Porque eu tenho acesso a todo o conhecimento. Aí eu domino os 8 poderes da yoga. Aí você vai pegar e vai falar sobre aqueles monges que daí são os monges carteiros que dominam o ar e levitam para entregar correspondência. Isso. E aquele que não sei o que anda sobre a água, aquele que muda o tamanho, aquele que some. Todos os poderes da yoga, só que é o seguinte, são siddhis. No momento não é dado a mandar, sabe por quê? Porque a mandar não sabe usar. Imagine se você soubesse voar e eu soubesse desaparecer. E eu não tivesse firmeza de caráter. Nossa! Eu desaparecido ia pegar e ia dar um jeito de, sabe, equilibrar as coisas com aqueles organismos financeiros que daí não ajudam muito a população. Tirava de lá e distribuía. Contra a lei. Não pode. Então, não temos por quê? Porque não sabemos usar. Então, não existe isso. Você vai ver, é só a gente esperar até amanhã, daí a gente vai ter a resposta, né? Mas eu creio que depois de amanhã, nós ainda vamos estar acordando, trabalhando, convivendo com os nossos erros, nossos processos mentais, astrais, buscando conhecimento, iniciação. Por quê? Porque a gente tem a sandália gasta de tanto andar
mas vamos andar mais um monte ainda até nós sermos quem nós realmente somos, a divindade consciente. Isso, esperando o portal de 12/12 de 2012, né, do ano que vem. Que não deve acontecer também, Nós muito improvável. Nós estamos em cima da hora. Eu particularmente, que eu faço esse programa Vida Inteligente, antes de mais nada para mim, né? Eu Porque sei. Isso aqui, eu amo isso aqui, né? E hoje eu me satisfiz plenamente, né? Porque bem. eu sempre, claro que eu venho com o assunto, eu quero satisfazer o meu conhecimento primeiro, e eu procuro passar isso aqui para o nosso telespectador também. Eu particularmente me satisfiz. Eu acho que preencheu, a proposta foi bem cumprida nesses 2 programas, e já que o Jorge falou, e assim a gente não costuma, em 6 anos vocês sabem que nós nunca falamos sobre isso. O próximo tema da série Mosaicos do Novo Ciclo, daqui a 15 dias, vai ser exatamente uma palavrinha que ele falou agora há pouco, que é a riqueza. Nós vamos falar sobre isso daqui a 15 dias. Então aí nós vamos falar de coisas positivas, de coisa boa. Como trazer essa... Sempre falamos, né? Sempre, claro, sempre, né? Mas... Tanto é que se não for para o lado positivo, a gente não sabe nem o que é o oposto, não sei o oposto de positivo, então, e não sei o oposto de coisa boa. Também, então é só que eu nunca me preocupei com profecia, porque eu não tenho preocupação com nada. Bom, foi um prazer estarmos juntos, obrigado mais uma vez, Jorge. Obrigado a você. Queria dizer para vocês o seguinte, isso é uma coisa muito importante, o que nós fazemos aqui, eu, né, amavelmente convidado pelo Grego muito amavelmente me convidando, nós não ensinamos ninguém, nós não somos dono do conhecimento, a gente tenta passar experiência e a gente faz assim, eu tenho um conhecimento que alguém passou para mim, que recebeu de alguém, que recebeu de alguém que trouxe a fonte de conhecimento, que é um mestre de sabedoria. O grego é a mesma coisa, o que a gente faz é repartir com vocês. Compartilhar isso. E o que é compartilhar? Esse conhecimento, ele é uma realidade imutável. Quando a gente fala sobre a Agartha é uma realidade. Eu falo sobre o Sol Central é uma realidade. Eu falo sobre Maitreya Buda é uma realidade. E se é uma realidade, ele está em algum espaço, ele está em algum lugar no tempo, então é uma coisa física. Quando eu estou falando a respeito de alguma coisa, já estou terminando. Quando eu estou falando a respeito de alguma coisa, eu estou olhando para essa coisa olha de volta para mim. Quando eu vou transmitir para o grego ou compartilhar com vocês, eu estou dizendo para vocês, olha, a Agartha assim, o Sol Central assim, Maitreya Buda assim, o Avatar de Vishnu. No vocês ouvirem, vocês fazem a imagem, vocês passam a olhar, não para mim, eu não tenho nada a ver com o processo, para não criar mística nem mítica, nem para o grego. Vocês passam a olhar para a fonte desse conhecimento. Daí é uma conversa daqui para frente de vocês com Maitreya, com a Agartha, com Shambhala, né, com o Novo Ciclo, com tudo isso que a gente tem conversado. Então isso é que tem que ficar assim, bem claro, acho que é importante falar, avançando um minutinho no tempo que a gente tem, que nós não somos foco de nada, nós somos entrepostos. Então eu recebo e reparto o que eu recebi, né? Da minha forma de ver. Vocês pegam isso que vocês estão ouvindo, que é um mapa, é um indicativo, é como se fosse um neurônio dentro do sistema cerebral espinhal de vocês, e vocês olham na direção daquele conhecimento e tirem suas próprias conclusões. Livres pensadores, questionem. Aí sim, aí a coisa vai funcionar e cada um assume seu papel nesse mundo que a gente vive agora. Fraterno abraço, fique em paz, até sempre. Feliz Obrigado. sempre.